Olá, bom dia pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fernanda Mascarenhas e vim aqui hoje conversar com vocês sobre uma doença que já não ouvíamos mais tanto falar assim, porque ela já estava erradicada no Brasil e de repente partiu aí para um surto. O que acontece que em 2018 iniciou o aparecimento aí do sarampo novamente, né? Já estávamos erradicados desde 2016 e de repente começou a aparecer alguns casos e daí se transformou em um surto. Então vamos conversar um pouquinho, né, sobre todo esse processo, trazer um pouquinho de informação, porque acho que a informação é o melhor remédio, né, nesses casos, ok? Então o sarampo, ela é uma doença causada por vírus, né? Então ele é um vírus, como praticamente todos o que vem por parte respiratória, o que é liberado no meio ambiente, então a maioria deles são vírus, né? Então o sarampo não é diferente. A transmissão dele se dá quando uma pessoa doente, ela tosse, ela espirra ou ela fala, né, em um determinado ambiente, então acaba expelindo, né, a saliva, a secreção, partículas no ar, onde contém esse vírus e o vírus vai ficar pairando por ali e ele pode transmitir até 2 horas. Uma pessoa passou, tossiu no local, esse vírus ficou no ar até 2 horas, se entrar alguém e inalar aquilo ali, ele pode se contaminar. Então, assim, é uma doença extremamente contagiosa e é uma doença grave, né? Então, assim, é uma doença que leva à morte e ela atinge principalmente crianças, né? Não quer dizer que os adultos não possam ter. Ele pode sim ter e pode desenvolver sim formas graves que vão chegar até a óbito, né? Porém, o grupo mesmo de maior prevalência são as crianças. Vamos lá. Então, quais são os sintomas, né, do sarampo? O sintoma primário, ele está relacionado à maioria das doenças respiratórias. Então, primeira coisa é a febre, né? Então, a gente tem febre, só que para sarampo e para 1 milhão de doenças. A gente tem tosse, mal-estar, coriza, aí pode também ter irritação nos olhos, que pode estar associado também a um monte de outras coisas. Então, a princípio, quando se inicia um processo de sintomas em sarampo, a gente pode pensar em várias outras coisas, como um diagnóstico diferencial, né? Porém, depois de 3 a 5 dias, começam a aparecer os sintomas específicos, que aí no caso, exantema pelo corpo, né, que são aquelas manchas avermelhadas que a gente tem, e só um minuto que aqui sumiu tudo, apagou tudo aqui. Essa mancha, ela começa principalmente na face, né, e atrás da orelha, e depois se espalha por todo o corpo. É muito característico, ela é diferente, né, de uma alergia, ela tem um processo, quem já conhece o processo do sarampo, ele olha e consegue diferenciar de um processo alérgico e um processo exantemático. E tem também outras doenças que trazem, né, esse processo exantemático, por exemplo, a rubéola, a roséola. Então, são situações que precisa de profissionais orientados e capacitados para poder fazer a suspeição, né? Precisa suspeitar para que haja aí uma investigação, né?
Então, eu acho que antes da gente começar a entrar em toda aquela questão da doença em si, sintomas, né? Eu digo assim, esquema de vacinação, a gente entrar em toda a parte mais técnica, é importante a gente entender todo esse processo, né? Então, assim, o sarampo, ele é uma doença que dizimava, assim, milhões de vidas antes da vacinação. Então, até 1963 não se vacinava aqui no Brasil. Existia vacinação na Europa, né, nos Estados Unidos, então já ocorria essa vacinação, mas ainda a doença era muito forte nos países. E aí, em 1963, iniciou-se o processo aqui no Brasil, porém é muito lento e com muita dificuldade, porque as vacinas elas eram importadas, né? E aí tinha toda essa questão de logística, tanto para trazer para o Brasil quanto para fazer a distribuição para os locais, né? Então, para distribuir para todo o Brasil. Se hoje em dia a gente já tem uma logística que tem que ser bem pensada, bem articulada para dar certo, e temos aí tecnologia, né, de ponta para poder nos auxiliar nesse processo, imagina em 1960, na década de 60, né? Então, eram feitos pontualmente em alguns locais, mas isso já começou a surtir resultados, né? E aí foi se espalhando, tanto a vacina, quanto os processos de campanha, intensificação, né? Todo o trabalho, né, de imunização e de orientação dessa população foi se espalhando. E daí começou a baixar, né, o número de casos, né? Número de casos, número de morte, enfim. Começou-se a fazer o controle, né, dessa doença. Muito importante a questão do calendário vacinal. Naquela época nós tínhamos poucas vacinas, né? E aí essa vacina, ela foi, que é a sarampo, cachumba e rubéola, né? Ela foi incluída no calendário oficial. Então as crianças na rotina já começavam a tomar, né? A intensificação das ações educativas, que quando você começa a educar uma população, eles começam a entender a necessidade da prevenção, a importância da vacina, o quadro em geral começa a mudar, né? Então inicia-se um processo, né, de diminuir as doenças, de diminuir o número de mortes e controle dessa doença. A vacina sarampo, cachumba e rubéola, que hoje a gente conhece como SCR, antigamente elas eram anotadas nas carteirinhas de vacina como MMR, né? Então, se por acaso pegar uma carteira mais antiga e tiver MMR, a vacina, a SCR, sarampo, cachumba e rubéola, era usada essa outra sigla. E aí esse processo de intensificação, né, na vacina, né, no processo de imunização, intensificação da educação dessa população, né? Automaticamente tem entrado no calendário e suas crianças já iam sendo na idade certa, já sendo vacinadas, enfim. Acontece que é uma tendência natural e diminuindo casos até chegar ao momento em que o vírus está controlado, né, naquele território. E foi o que aconteceu, né, com o Brasil. Em 2016 recebeu o certificado de país que estava livre, né, do sarampo. Mas isso não foi o certificado era do Brasil, não era mundial. Então existia assim locais no mundo, como existe ainda, locais onde o vírus ele circula livremente ainda, ele causa muita doença. E aconteceu que por vários motivos ou por vários caminhos, esse vírus ele acabou adentrando, né, no nosso país e trazendo novamente a doença. Então, em 2018, houve um surto muito grande, né, começou a aparecer casos, iniciou primeiramente no Amazonas, depois para São Paulo, Roraima, na verdade começou a se espalhar, né, por todo o Brasil. Nós tivemos sarampo em quase todos os estados e tivemos alguns que foram menores casos, tivemos alguns
que conseguiram bloquear isso, quebrar essa cadeia de transmissão, fazer esse controle, mas outros estados não conseguiram por N situações, né? Então a gente tem aí São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá, Amazonas, Roraima. Então são locais onde você tem uma concentração maior de casos, né? E consequentemente de mortes, né? Infelizmente. Então, devido à baixa cobertura vacinal dessa época, dessa nossa época atual, foi um dos fatores, né, que levou o vírus reaparecer e tomar essa proporção de surto. Porque quando foi erradicado em 2016, a gente já não ouvia mais falar em sarampo, né? Se por acaso surgisse algum caso parecido, com sintomas parecidos, ele era extremamente investigado, porque nós estávamos, né, num processo de erradicação, então precisava ter sempre uma vigilância, né, muito intensa em cima desse vírus. Mas já não ouvia se falar com tanta frequência aí há uma década, né, 2 décadas, já não se ouviam falar tão intensamente, já não era uma doença que assolava tanto a população, já não era uma doença que trazia tantos problemas, que estavam tão ativa, né? Ela não é uma doença que estava tão ativa na memória das pessoas. Então essa nova geração que foi surgindo já não ouvia mais falar tanto, e depois desapareceu praticamente, aí entrou no processo de erradicação. O que acontece com isso? A gente acaba baixando a guarda, né? Então, por não entender a necessidade, por não entrar em contato com situações, porque muitas vezes a pessoa se sensibiliza porque conheceu alguém que teve ou sofreu consequências sérias, então acaba tendo essa consciência, né, da importância. O calendário de vacina também, ele aumentou muito a quantidade de vacina, né? Então isso faz com que os pais, eles acabam ficando receiosos, né, de vacinar os seus bebês com uma quantidade tão grande de vacinação, e muitas vezes acabam não dando tanta importância, principalmente porque para ele é uma doença que já não tem mais, é uma doença que ele nem ouve falar, então acaba que não dá tanta atenção, né? E a gente tem aí outras questões também, movimentos anti-vacina, enfim, várias questões. As políticas públicas muitas vezes já não colocam tanta intensificação por conta desse processo de erradicação, enfim. Foi um conjunto de coisas que fez com que essa barreira epidemiológica ela ficasse fraca, e automaticamente ela foi vencida pelo vírus quando ele entrou, né, no país. E nós tivemos o primeiro caso, os primeiros casos entrou pelo Amazonas, né? E aí a gente começa a perceber que eram vírus que circulavam na Venezuela. Então alguém veio de lá e trouxe, ou foi daqui para lá e pegou e trouxe, entendeu? A gente tem casos também de Malta, Noruega, enfim, alguns países da Europa que também ainda circula, né, o vírus, e acho que outro de Israel, se eu não me engano. Enfim, no estado de São Paulo eu sei que foi um rapaz que viajou para Israel para um casamento, e aí ele trouxe, ele estava num processo, né, de incubação, ainda sem sintomas, e quando ele foi hospitalizado, ele acabou entrando em contato com pessoas que não tinham, né, essa imunidade. Essas pessoas passaram a desenvolver, né, todos os sintomas, enfim, e aí foi se espalhando o surto. Isso no estado de São Paulo. Agora no Brasil, isso veio por Roraima, veio pelo Amazonas, né, então foi se espalhando. Essas pessoas, elas vieram do exterior e encontraram pessoas que estavam desprotegidas, né, então por essa falha, né, no processo imunológico, por esse enfraquecimento, por ter baixado a guarda nesse sentido, como nós falamos, né,
toda a parte de política pública, de conscientização, de movimento antivacina, de achar que não é tão importante porque já não está tão vivo na memória, e aí então já não dou tanta prioridade de vacinar a minha criança ou manter a minha vacinação em dia. Então, por todos esses motivos, essas pessoas estavam desprotegidas e acabou que a doença se espalhou, né? E aí a gente teve aí o surto de 2018. Se essas pessoas que viajaram, né, que eu acho que é importante, porque às vezes falar isso, acho que às vezes a gente pensa assim, mas culpa de quem foi lá fora e trouxe para nós aqui, né? Só que se nós pensarmos assim, se cada um tivesse feito a sua parte, se a população tivesse procurado se vacinar, se as políticas públicas elas fossem voltadas mais intensamente nesse sentido, se não tivesse baixado a guarda, tá erradicado, tá tranquilo, vamos priorizar outras coisas, tá erradicado, então vamos fazer um trabalho intenso para manter, né, essa população imunizada, protegida. Então, se cada um tivesse feito a sua parte, essas pessoas elas iriam para fora, elas se contaminariam, elas voltariam, porém aquela cadeia ela ia ser quebrada, porque o vírus ele ia encontrar pessoas que estavam imunizadas, pessoas que estavam protegidas, e aí parava por ali, né? O processo não evoluía, não chegaria aí a esse surto que nós estamos vendo e vivenciando, né? Então vale essa reflexão, qual é o meu papel frente às questões epidemiológicas, qual é o meu papel frente ao coletivo, né? Porque às vezes eu não me vacino porque eu acho, que é bobagem vacinar, porque eu acho que não tem necessidade, eu não vou adoecer, só que às vezes eu sou portadora de algo que pra mim nem traz tanto problema e eu acabo transmitindo para outras pessoas. Então essa escolha não é só minha, né? Eu tenho o direito de escolher sim, mas eu tenho que ter a consciência também de que eu tô colocando todo um coletivo em risco pela minha decisão, tá? E aí em 2019, então, depois desse processo, né, de surto, porque nós iniciamos o surto em 2018, e aí em 2019 os casos só foram crescendo, né, os números foram crescendo, nós começamos a ter mortes, morte de criança, morte de adulto, enfim. Não houve, assim, não tivemos como controlar isso, e isso foi se expandir. Então, durante o período de um ano, se não houver um controle da doença e fizer o processo de retrocesso, o certificado ele é perdido, e o Brasil perdeu. Em 2019, ele perdeu o certificado, que é da OPAS, né, que é o órgão, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que é quem certifica, e o Brasil perdeu aí essa certificação. Em 29 de dezembro de 2019 até 24 de outubro de 2020, o Brasil registrou 8.261 casos. Isso até outubro de 2020. Tivemos 7 óbitos por sarampo. Até outubro de 2020. Hoje nós já estamos em mais de 20 óbitos por sarampo. Então, óbitos assim totalmente evitáveis, né? Imunopreveníveis. Às vezes a gente pode pensar, são 20 óbitos, mas um óbito é uma perda, né, irreparável, por algo que já estava controlado, né? Então, eu acho que vale a pena sempre essa reflexão. Não é só um óbito, ou não é só 20 óbitos, né? Para quem perdeu, é 100%. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do esquema vacinal, né? Da SCR, no caso, que é a vacina que a gente evita o sarampo. Não só o sarampo, né? Ela é sarampo, cachumba e a rubéola. São as doenças que são associadas, né, dentro desse mesmo frasco. No momento que você faz a vacinação, você já está imunizando contra essas 3 doenças. Então, as crianças, elas vão tomar a primeira dose a partir do primeiro ano de vida. Completou um ano, toma a primeira dose. Antigamente, muito antigamente, com 9 meses se fazia a primeira dose.
né? Só uma dose de sarampo, depois um reforço com 1 ano e 3 meses de SR, que era sarampo, cachumba e rubéola. Mas por todo esse processo, né, de doença, de erradicar, precisava também trabalhar a questão da rubéola, que era uma outra doença também que sempre trouxe bastante problema. Aí foi se pensado na mudança desse esquema. Então, ao invés de ser 9 meses com sarampo, passou a ser a 1 ano, mas já ir com a sarampo, cachumba e rubéola, que é o SR. E aí a gente tem a segunda dose com 1 ano e 3 meses. Então, é o reforço. É o que a criança precisa. 1 ano a primeira dose, segunda dose com 1 ano e 3 meses. Tá imunizado, entendeu? Então, mas muitas vezes o que acontece? Os pais dão a primeira dose. E aí acabam não dando tanta importância para fazer o reforço. E aí é nessa que acaba baixando aí essa barreira epidemiológica. A gente tem uma cobertura muito baixa de segunda dose de vacina, né? Segunda dose da SR. Então é importante ficar atenta, completar o esquema vacinal. Não só da criança, né? Porque o adulto também ele pode tomar. Ele não só pode como ele deve, né? Os adultos, né, a partir de 1 ano e 3 meses, né, até 29 anos, quem não foi imunizado, ele tem que tomar 2 doses com intervalo de 30 dias. Então, toma uma dose de SR hoje, daqui a 1 mês, vai tomar o reforço e tá imunizado. Isso até 29 anos. Para profissionais da saúde, são 2 doses, o mesmo esquema. Primeira dose, 30 dias, segunda dose. Só que independente da idade, por conta do risco, né, o contato com pessoas, o risco de adoecer é bem maior. Então, para o profissional de saúde, independente da idade, ele vai tomar 2 doses. Para a população em geral, até 29 anos, vai tomar 2 doses. A partir de 29 anos, né, a partir de 30 até 59, é uma dose só. Por quê? Pela idade dessa pessoa, ela viveu num período onde a possibilidade do vírus estar circulando era grande. O vírus estava circulando ainda, apesar de ter vacinação, né? De estar iniciando aí um processo de vacinação, esse vírus, ele ainda circulava. E essa pessoa, provavelmente, ela entrou em contato em algum momento e aí desenvolveu uma certa imunidade. Então, essa vacina, ela vem só para reforçar isso, só para reativar. Então, uma dose só até 59 anos. E a partir de 60 anos, já não faz mais parte do calendário vacinal como uma prioridade. Pode tomar? Pode, não vai acontecer nada, não vai ter problema. Só que ele já não é uma prioridade, porque a partir de 60, essa pessoa, ela viveu em um tempo onde a doença, ela era alastrada, né? A gente tinha muito sarampo. Então, provavelmente, assim, muito provavelmente essa pessoa já tem imunidade. Então, não faz parte do calendário, mas se por algum motivo tomou também, não tem problema algum. Bom, então, tratamento, né? O tratamento do sarampo, não existe um tratamento específico para o sarampo. Como as doenças virais, né? As doenças virais não tem um tratamento para o vírus, você tem tratamento para os sintomas. Então, você vai trabalhar com a sintomatologia. Se tem febre, vai tomar remédio para febre. Se tem coriza, vai tratar a coriza. Se tem mal-estar, enfim, você vai tratar os sintomas. Muitas vezes o sarampo ele pode evoluir, que é as causas mais graves, para encefalite, que é a inflamação do encéfalo, pneumonia, quer dizer, problemas muito mais sérios. E aí você vai tratar esse problema, essa infecção, esse processo infeccioso que está no corpo da pessoa. Mas o que foi, o que levou, né, o que o sarampo levou a ter, mas não tem um tratamento específico. Olha, tratamento para o sarampo é isso, não tem. Tá? Então você vai sempre tratar a sintomatologia, você vai trabalhar com tratamento paliativo. Apareceu tal sintoma e aí você entra com a medicação para aquilo. Bom? A gestante, ela não tem, ela é contraindicada, né? Existe a contraindicação, tem algumas contraindicações e gestante é uma delas. Aí, o que a gente faz se a gestante tomar a vacina inadvertidamente, né?
Antigamente, bem lá em 2000, 2002, 2004, eu me lembro que assim, quando nós íamos fazer vacinação em gestante, na verdade, quando nós íamos fazer vacinação e era perguntado para a mulher, né, se ela estava grávida e ela dizia que não, ela assinava um termo lá, todas as vezes elas assinavam dizendo que acho que era na faixa de 15 a 49 anos. Se estivesse dentro dessa faixa, ela assinava um papelzinho lá onde estava escrito que ela se responsabilizava pela informação que ela estava dando, de que ela não estava grávida e que se por acaso ela tomasse a vacina e ela estivesse grávida, a responsabilidade era dela. Com o passar do tempo, isso foi abolido, esse termo de responsabilidade. Mas a orientação na sala, ela tem que acontecer e a pergunta tem que ser feita. Por que que acontece? Teoricamente, essa vacina, ela corre o risco de trazer complicações para esse bebê. Apesar de existir estudos mundiais e até brasileiros que mostram que foram pouquíssimos casos em que essa vacina foi, a consequência dessa vacina foi passada, né? Houve assim, uma transmissão desse problema, dessa doença para o bebê, porém essa criança não desenvolveu problema algum, né? Não teve sequela. Então assim, existem muitos estudos que mostram isso, que é muito baixa a contaminação e ainda quando houve não teve consequência. Mas mesmo assim entende-se que é um risco, e sendo um risco não está totalmente descartado, né, a possibilidade, então precisa ser evitado. Então se a gestante, se a mulher souber que está gestante, ela não vai tomar. Se por acaso ela tomar essa vacina, tomou, ou o profissional da sala não perguntou, ela estava grávida de pouco tempo, tomou a vacina, depois descobriu, né, que não podia tomar, ou então fez a vacina, mas desconhecia, né, a situação de gestante, o que a gente tem que fazer? Vai preencher uma notificação, né, da aplicação fora, né, do período indicado. Essa gestante, ela vai passar por um acompanhamento em consulta, sempre vai ter que estar observando todo o desenrolar aí dessa gestação, e quando esse bebê nascer também precisa fazer um acompanhamento, tá? É importante tranquilizar essa mãe, porque imagina a cabeça dela, né? Pensar, puxa, tomei uma vacina que não podia ter tomado, meu bebê pode ter problemas, sequelas, morrer, enfim. Teoricamente existe algum risco muito baixo, mas na prática tem se visto que não tem acontecido nada. Existem muitos estudos que mostram isso, né? Então é importante trazer para essa mãe, né, essa informação para tentar tranquilizar ela nesse processo, tá? Então, a mulher for tomar a vacina SCR na sala e chegou, tem que perguntar, tá grávida, tá com atraso, não sei, tô em dúvida. Pede para que ela espere um pouco, né? Espere ver se ela acaba menstruando, ou então fazendo um teste de gravidez, enfim. Quando ela tiver certeza que não tá, volta e faz a vacina. Não faça na dúvida, porque depois acaba criando um problema, uma ansiedade, gera aí uma complicação muito grande para o profissional e para a própria gestante. Vai ser uma gestação mais estressante, né? Tá? Apesar de estudos mostrarem que não tiveram sequelas as crianças que nasceram de mães que tomaram a vacina, tá? Nem pelo sarampo e nem pela rubéola, que são feitas juntas, ok? Então, as contraindicações, a gente no caso já falou, né? Uma das contraindicações é a gestante, pessoas imunossuprimidas, né? Ou imunodeprimidas, e aí a gente tem várias doenças que acaba deprimindo o sistema imunológico. A gente tem quimioterapia, que é uma situação em que traz, né, toda essa queda no sistema imunológico, então é contraindicado para essas pessoas, porque o sistema de defesa está baixo, então pode desencadear uma doença, né, então não é indicado, está totalmente contra, né, indicado.
Crianças ou adultos com HIV, então por ser feitos de vírus vivos, atenuado, então a gente sempre tem um risco, né, de complicação por problemas imunológicos. Então, a pessoa que tem HIV, que está num processo, né, da doença, ela não pode tomar, porque o risco de desencadear mesmo sarampo, tá? Ou pessoas com história de alergia na dose anterior. Às vezes tomou a primeira dose, desencadeou uma alergia grave, que aí já é uma coisa mais complicada, que precisa passar por um processo de avaliação, que foi feita uma notificação, enfim. Foi detectado alguma alergia grave em relação à vacina, foi avaliado e aí certificou que é isso mesmo, então não vai tomar a segunda dose, está contraindicado, ok? E se eu não tiver como comprovar se eu já vacinei ou não? Isso é um grande problema, porque nós culturalmente não temos assim aquele cuidado com carteirinha de vacina, que é algo como um documento que você tem que guardar. Por mais que você oriente as pessoas, às vezes você pergunta, fala, nossa, não sei nem onde tá, ixi, acho que eu nem tenho mais, nossa, não sei nem se eu tomei isso. Então, acaba que isso dificulta, né, o processo de imunização, de saber se já tomou ou não. Eu posso ou não tomar a vacina. Então, o que acontece? Se você não tem como provar, a gente parte do princípio de que você não tem essa vacina. E aí, se você não tem essa vacina, você tem que ser imunizado. Ah, mas se eu já tomei 2 doses, não tem problema. Não vai trazer complicações para você. Vai trazer complicação se você não tiver e tiver desprotegida. Aí, com certeza, vai te trazer grandes problemas. Agora, tomar a vacina não tem problema, vai ficar com o esquema vacinal em dia. Tá? Se por acaso eu tomei uma dose e aí passou aí 5 anos e eu não voltei mais na sala de vacina. Quando eu voltar, eu vou ter que tomar de novo, iniciar o esquema vacinal para poder, porque já faz 5 anos e eu não tomei a segunda dose? Não. Não tem necessidade de iniciar esse processo. Você vai tomar mais uma dose só e aí vai ficar com o esquema vacinal certinho. Bom, é importante que cada um, reforçando isso, sabe? Cada um faça a sua parte. Leve suas crianças para vacinar. Nós profissionais também temos, às vezes temos resistência, né, em vacina. Ah, não, eu tenho medo, eu não gosto. Tem que estar com a vacina em dia, por mais que traga medo, ansiedade, dor ou sei lá outra coisa. Porque a gente às vezes sofre tanto, né, por uma coisa que aí depois faz e fala, nossa, sofri, até nem tinha, né, essa necessidade. Então nós que somos da linha de frente, temos que estar protegidos, temos que ter essa responsabilidade e essa consciência. Então, procure sua carteirinha de vacina, olhe se está tudo ok, se tiver em dúvida, procure uma OBS, peça para um profissional que está mais acostumado, habilitado ali a olhar e coloque sua imunização em dia. Não só para o sarampo, como outras doenças que a gente vem aí num processo de luta constante, né, para tentar controlar as doenças, digo nem erradicar, mas pelo menos controlar essas doenças, tá bom? Ficamos por aqui hoje e sigam-me nas redes sociais, meu Instagram, @FernandaMascarenhasOficial, meu canal no YouTube, Fernanda Mascarenhas, e no Facebook, Fernanda Mascarenhas Oficial também, ok? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!